Olá, irmãos, tudo bem? Muita saudade, vontade de nos abraçar, mas ainda não chegou esse momento. Mas se Deus quiser, logo logo vai chegar. E agora, nesse instante em que vamos ministrar a palavra, eu quero agradecer ao pastor Daniel pela confiança que me dá de estar trazendo essa mensagem para você, que seja uma mensagem que venha te provocar, que venha te inquietar, mas que venha também te fazer movimentar em direção à sua maior comunhão com o Senhor. E nesse momento eu quero compartilhar com você um texto que está em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículos 10 até o 13. É o encontro do amor, é o encontro do amado com a sua amada. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Irmãos, o tema para essa ministração é nada mais do que um convite para a igreja. E a gente está vendo aqui o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E esse livro diz respeito a uma coleção de canções retratando a relação entre um homem e uma mulher, o amor que um tinha pelo outro, a paixão, que eles revelam ali os seus desejos. A narrativa de Cantares está repleta de metáforas orientais. Imagens orientais. E essas canções, quando foram compostas, elas foram compostas para serem celebradas em festa de casamento. Essas canções, elas revelam de uma forma poética as alegrias e o sofrimento que envolvem o amor conjugal. Por isso tem uma importância muito significativa no drama do relacionamento entre Deus e Israel, entre Jesus e a sua noiva, a igreja. Além da forma meiga e afetuosa de um texto poético, algo mais me chamou a atenção nesse texto. 3 coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, esse texto lhe revela o convite do amado para a sua amada. Aqui o noivo ele está tomando a iniciativa de convidar sua noiva para estar com ele. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que o noivo ele destaca 2 estações do ano. Ele fala do inverno, ou seja, do fim do inverno com todo o seu rigor, e a chegada da primavera com toda a sua beleza. E a terceira coisa que esse texto me chama a atenção é que o noivo ele pinta um belíssimo quadro na mente da sua amada. Ele desenha o colorido das flores, ele fala do canto das aves, dos pássaros, ele fala que os frutos começam a brotar, o aroma exalado pelas flores da vide, enfim, o noivo ele apresenta muitos argumentos para que a sua amada aceite o seu convite. Trazendo esse quadro pintado pelo noivo para o contexto da relação espiritual entre Deus e seu povo, entre Jesus e a igreja, é possível que Deus queira nos falar algo mais direcionado para a nossa realidade hoje. Você crê que Deus quer falar contigo através de uma poesia romântica? Se você crê, então pergunte: o que Deus quer falar comigo? A partir de agora, eu gostaria de apresentar a você pelo menos 3 ações de Deus que estão escondidas nesse convite que ele faz à sua amada, nesse convite que está aí nesse texto em Cantares. E a primeira ação de Deus que está escondida na poesia de Cantares é que Deus chama a sua amada para um relacionamento de intimidade.
O convite que o amado faz à sua amada nada mais é do que chamá-la para vivenciar um tempo de intimidade com Ele. Deus ele incentiva os seus amados a experimentarem um tempo de intimidade com Ele. Veja, irmãos, para que haja um relacionamento de intimidade é necessário, torna-se necessário, pelo menos a coexistência de 3 aspectos. Precisa haver conhecimento. Para eu me relacionar com a minha esposa, quando comecei a namorar com ela, eu precisei conhecê-la, entendê-la, e ela precisou me conhecer. O segundo aspecto que vai levar a intimidade a se tornar algo real é que precisa haver, além do conhecimento, a cumplicidade. Nós precisamos ser parceiros, cúmplices uns dos outros. E a terceira coisa é a confiança. Precisamos confiar uns nos outros. Precisa ter, irmãos, esses 3 aspectos. O conhecimento, a cumplicidade e a confiança. Parece que esse era o tripé da relação de intimidade que Moisés desfrutava com o Senhor. Quando você vai olhar para Moisés, para a história de Moisés, você vai ver o relacionamento de intimidade que aquele homem, servo de Deus, tinha com o Senhor. Deus, veja só como é que se manifesta o conhecimento, a cumplicidade e a confiança no relacionamento entre Deus e Moisés. Deus ele se revela para Moisés, ele desperta em Moisés o desejo de conhecê-lo e revela a Moisés os seus planos. Na sequência, por outro lado, Moisés ele se interessa em se aproximar de Deus. Assume os riscos de ser cúmplice daqueles planos que Deus estava apresentando para ele. E Deus demonstra toda a confiança ali em Moisés, e do outro lado Moisés demonstra toda a confiança no Senhor. Havia ali um relacionamento de intimidade. Mas observe o que a Bíblia fala sobre intimidade. Alguns textos que eu gostaria de compartilhar contigo. Jeremias 9:24 vai dizer: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo: aquele que se gloriar, se glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Importante conhecer o Senhor. A outra coisa, Jesus, quando ele começa a falar com seus discípulos sobre a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, versículo 10, ele disse o seguinte: a vós quem? Os discípulos, aqueles que se aproximam dele, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Sabe por quê, irmãos? Quando está se falando da intimidade e de conhecimento, aproximação, cumplicidade, a palavra de Deus vai dizer assim, que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Aqueles que o temem, o Senhor lhes mostrará a sua aliança. Conhecimento, cumplicidade, confiança. A intimidade com Deus, irmãos, indica uma vida de temor a Deus. Deus se agrada quando nós procuramos a manter intimidade com Ele, quando nós queremos desfrutar de intimidade com Ele. Deus ele revela os seus segredos, os seus mistérios àqueles que são íntimos dEle. Deus mostra a sua aliança àqueles que se aproximam dEle. A mim e a você, a nós, cabe simplesmente nos aproximar do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, de todos que o procuram em verdade. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, que querem realmente se aproximar, depender de Deus.
E a palavra vai dizer que o Senhor salva os contritos de coração. Deus chama a sua igreja para um relacionamento de intimidade, chama a mim e a você para um relacionamento de intimidade com Ele. E isso ocorre de forma bem dinâmica. Através de quê? Primeiro, de um tempo de oração inteligente. Oração inteligente. Oração inteligente tem a ver com orar não somente pelos nossos interesses, mas orar segundo o interesse que há no coração de Deus. Também de investimento em meditação naquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra, através da Bíblia. Gastar um tempo procurando entender aquilo que o Senhor quer nos revelar, nos mostrar pela simples leitura da sua palavra. E outra, a aplicação prática para a vida pessoal. Se eu quero manter um relacionamento de intimidade com Deus, oração inteligente, meditação na sua palavra, reflexão na sua palavra e aplicação prática no meu viver, no meu dia a dia. Você quer um relacionamento de intimidade com o Senhor? E se você quer esse relacionamento de intimidade com o Senhor, toma uma atitude agora. Agora mesmo, aí onde você está, na sua casa aí, ou no seu carro, aí onde você está, toma uma atitude. Eu quero ter realmente um tempo de intimidade com o meu Senhor. Então nós vimos aí, irmãos, nesse texto, a partir do texto poético de Cantares, algo que estava escondido aí no texto e que o Senhor vem mostrando para a sua amada. O Senhor chama a sua amada para um tempo de intimidade, para um relacionamento de intimidade. A segunda ação de Deus que está escondida nesse texto em Cantares, sabe qual é? É que Deus leva encorajamento para a sua amada. Ele fala assim: levanta-te, querida minha, passou o inverno, passou a chuva se foi, levanta. Irmãos, da mesma forma que o calor escaldante, ele vem desolar a gente, vem deixar a gente em situação constrangedora, naqueles verões assim tão turbulentos, não é tanto o caso aqui de Curitiba, mas da mesma forma que o verão ele causa agonia, o inverno rigoroso, irmãos, pode tornar a pessoa paralisada. Ele se torna paralisante, o frio intenso, as chuvas geladas, geadas, nevascas podem travar uma nação, podem impedir o desenvolvimento, pode levar pessoas aos mais terríveis sentimentos depressivos e angustiantes. O inverno rigoroso pode levar o fervor espiritual ao estágio de uma fé morna, religiosa. Viver só de ética, de aparência. O Senhor está falando: menina, amada, sai daí. O inverno já passou, levanta, vem para fora. A Bíblia nos mostra, irmãos, vários relatos em que Deus toma a iniciativa de encorajar pessoas abatidas pelos invernos da vida. Naqueles momentos em que a fé está sendo provada, quando a esperança ela se esvai com as provações, quando o medo do amanhã se agiganta na nossa frente, a gente não sabe o que fazer. Justamente nessas horas, Deus entra em cena para nos mostrar que Ele está no controle. E Ele faz isso nos encorajando, nos despertando. Dois exemplos. Primeiro exemplo, Deus encorajando Josué. Irmão, Josué estava cabisbaixo depois que o seu grande amigo Moisés, não só amigo, seu mentor, seu líder, seu mestre, seu comandante, Moisés havia morrido. E agora Josué recebe a missão de assumir o lugar de Moisés. Mas havia um problema com aquilo ali. Havia um problema. Josué travou diante da missão que ele recebeu. Então, quando Deus percebe aquela situação dramática na vida de Josué,
o que Deus faz, qual a iniciativa de Deus, quando ele percebe que Josué não estava indo nem para um lado nem para o outro, parado, travado, inerte. A obra precisava avançar, a obra precisava seguir, eles precisavam tomar posse da terra prometida, eles tinham que atravessar o rio Jordão, tinham que enfrentar os povos que estavam ali. E Josué parou. O inverno rigoroso travou Josué. E Deus vem com uma palavra em Josué 1,9 e fala: querido, eu não te mandei ir. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te apavores. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Por onde você pisar, eu estarei contigo, rapaz. Sai da toca, Josué. Sai daí, Josué. Levanta, toma a tua posição e vai em frente. Irmãos, depois que Josué ele recebe aquela injeção de ânimo do Senhor, aquele encorajamento, é como se o Senhor estivesse falando: meu amado, meu querido, venha. Já passou o inverno. Moisés já está numa boa. Agora é a sua vez. Agora é a hora de você tocar isso daí. Sai da caverna e vem. Que eu vou contigo, eu estou contigo. E Josué então: é agora. Estou indo, Senhor. E ali, quando Josué toma a iniciativa de ir adiante e fazer aquela obra, o Senhor vem e abençoa Josué e eles tomam posse daquela terra com muitas lutas, com muita dificuldade, mas com grandes vitórias. O outro exemplo, irmãos, é que Jesus ele encoraja os seus discípulos. Jesus ele sempre foi encorajador por excelência e fazia isso com muita tenacidade. Irmãos, em dois momentos, logo no começo, que Jesus estava ali preparando os seus primeiros discípulos, começando a encontrar os seus primeiros discípulos na beira do mar ali da Galileia. Os discípulos vinham de uma noite de pesca que não resultou em nada. Não resultou em nada aquela pescaria, aqueles homens pescadores profissionais, inteligentes naquele tipo de procedimento. Eles não pescaram nada e Jesus pede o barquinho daqueles discípulos ali, futuros discípulos ali, e pede para eles usar aquele barco. E depois Jesus fala para Pedro, fala para aqueles homens ali: olha, voltem para o mar e lancem de novo as redes. E Pedro daquele jeito: Senhor, mas já tivemos aqui a noite toda, não conseguimos nada. Vai lá, rapaz, lança a rede que eu vou te mostrar o que vai acontecer. E eles foram lá e lançaram de novo as redes, e Pedro falou: olha, nós já fizemos de tudo que tinha que fazer, mas diante da tua palavra eu vou lá. E jogou a rede de novo. E precisaram pedir ajuda de outros barcos para puxar as redes e contar a quantidade gigantesca de peixes que eles pescaram ali. Um outro momento já foi pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, quando Jesus se aproxima da praia e lá no mar estão os discípulos de Jesus. Jesus já tinha sido ressurreto. E ali acontece um momento tremendo. Isso aí está narrado lá em João, no capítulo 21. Jesus fala para eles assim: olha, tragam peixe. Senhor, não conseguimos peixe nenhum. Não pescamos nada. Eles já estavam cansados, decepcionados, desanimados. Nas duas situações, lá em Lucas e em João. E Jesus manda: não, rapaz, vão lá. Eu vou te dar uma sugestão, joga a rede desse lado aqui. E de novo eles obedecem à voz do Senhor, a voz encorajadora.
para tratar daquele momento especial na vida dos discípulos. Nas duas situações, irmãos, os discípulos haviam passado a noite no mar sem conseguir nada. Nas duas situações, Jesus aparece em suas vidas e lhes dá uma sugestão encorajadora. Voltem para o mar, lancem de novo as redes. Lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão muitos peixes. Na primeira vez, irmãos, Jesus os encoraja. Quando Jesus está encorajando eles, Jesus fala para eles, olha, agora vocês serão pescadores de homens. E na segunda vez, Jesus os restaura a fé e os chama para cuidar da sua obra. Levanta-te, querida minha, pois o inverno já cessou. Não desanime, desperta, vem. Esse é o convite que o Senhor está fazendo à sua igreja hoje também. Para encerrar, irmãos, a terceira ação que está escondida nesse texto, em Cantares, que nós lemos, é que Deus convida a sua amada igreja para fazer a diferença. O amado convida a sua amada dizendo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vem fazer a diferença. Vem fazer a diferença. E o que é, irmãos, e como que a amada do Senhor faz a diferença? Como que a igreja do Senhor faz a diferença? Como que eu, igreja, você, igreja, faz a diferença? Mateus 5,44, Jesus ensina, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Fazia diferença, amar os inimigos, bendizer aos que vos maldizem, isso fazia diferença. E Jesus continua em Mateus 5,13, porque vocês são sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais nada presta, senão ser lançado e ser pisado pelos homens. Fazer a diferença em ser sal da terra é saber se misturar. O sal, ele só atribui sabor ao alimento, à comida, quando ele se mistura. A igreja que se mistura fazendo a diferença é a igreja que se sobressai. E Jesus continua, além de vocês serem sal da terra, vocês também são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha, irmãos, que maravilha! Jesus está chamando a sua igreja para fazer a diferença. Fazer a diferença, irmãos, é ser relevante. Ser relevante tem a ver com você deixar aquele gostinho de quero mais nas pessoas que estão vendo o seu testemunho, o seu proceder. Estamos aí esse tempo todo sem culto. Será que a igreja está fazendo a diferença ali no nosso local onde temos o templo? Fazer a diferença é inovar. É pegar aquilo que já existe e transformar aquilo em algo que seja realmente significativo para dar sabor à vida do outro. Fazer a diferença é brilhar para levar luz aos que estão na escuridão. Brilhar para levar luz aos que estão na escuridão, que não conseguem descobrir o caminho, que ficam batendo cabeça em todos os lugares, que sofrem. E quando ele se depara com você, que é sal e luz, aquela pessoa vai se agarrar a você porque você está tirando ela da escuridão. Fazer a diferença é revelar a fé através das realizações aprovadas por Deus. Olha esse tempo que a gente está vivendo. O que eu e você estamos fazendo? Ah, mas eu não posso me locomover muito. Daí de onde você está, daqui de onde eu estou. É possível fazermos a diferença. Fazer a diferença é igual
a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Recapitulando e concluindo, irmãos, o Senhor nos chama, nos convida para vivermos uma vida de intimidade com Ele, com cumplicidade, com conhecimento, com confiança. O Senhor nos chama também, meus amados irmãos, para sermos uma igreja que venha fazer a diferença, relevante, atuante, vibrante, não só religiosa, não, mas viva. E o Senhor nos encoraja a fazermos essa diferença. Em Isaías 60, versículos 1 a 3 está assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti, Igreja Memorial. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Você aceita esse convite que o Senhor está fazendo para a sua amada igreja? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa palavra continue mexendo na sua mente, no seu coração. Um beijo para você, Deus te abençoe.